Boa noite, Sam. Me chamo Geraldo. Tenho 50 anos e moro em Criciúma, que fica em Santa Catarina. Eu sou caminhoneiro há bastante tempo. Atualmente trabalho em uma terceirizada e praticamente já rodei metade do Brasil. Foram tantos lugares que já visitei que nem me lembro quais que foram. E por cada lugar que passei, escutei diversas histórias diferentes, onde uma é melhor que a outra. Mas a que mais me chamou a atenção foi a de um lobisomem, que aconteceu lá no Mato Grosso, que eu não só ouvi aquela história, mas também vivi aquele estranho encontro e vi aquele ser tão misterioso. Tudo aconteceu em 1995. Eu estava levando uma carga de alimento para o interior do Mato Grosso. Quando cheguei na cidade, só ouvia murmúrios das pessoas de lá, falando de um bicho grande e feroz que estaria rondando pela região. Mas não era nada concreto. Até que fui num barzinho tomar uma pinga, pois não tem lugar melhor para se ter notícias. Chegando lá, já tinha uns homens conversando sobre o tal bicho. Até que um deles se exaltou e bateu na mesa, e falou o seguinte: "É hoje que eu mato aquele bicho. Ouvi dizer que ele anda aparecendo na fazenda do Antônio. Se eu me bater de frente com ele, não vai sobrar nada para contar a história." Eu, muito curioso, fiquei escutando aquela prosa dos homens. E foi aí que perguntei a um deles: "Que bicho é esse que vocês tanto falam?" Então um homem valente, que tinha batido na mesa, me respondeu: "Tem um mês que por aqui tá aparecendo um lobisomem, que é todo peludo e muito grande. O bicho anda matando os animais das fazendas e correndo atrás de quem bate de frente com ele. Teve até um fazendeiro que já atirou no bicho, mas para nossa infelicidade, aquele maldito continua aparecendo. Tá se juntando eu e uns homens para caçar o lobisomem esta noite, lá na fazenda do Antônio, que fica perto daqui, pois ontem viram ele andando por lá. Tu não quer vir com a gente não?" Eu fiquei curioso em saber mais daquela fera e aceitei o convite, já que só ia voltar para minha cidade no outro dia, e também porque eu nunca tinha visto nada do tipo. Então ficou combinado que naquela noite íamos caçar um lobisomem. O tempo então passou e me encontrei com os homens no mesmo bar, só que de noite. E de lá a gente foi a pé até a fazenda do seu Antônio, que ficava perto dali. E isso ainda era bem cedo da noite. Era por volta das 8 horas. Assim que a gente chegou na fazenda, falamos com o dono, que íamos atrás do bicho. E depois da permissão dele, a gente se embreou no mato atrás do lobisomem. Confesso que de início eu estava um pouco desacreditado naquela história, mas mesmo assim continuei caçando, até um dos homens dar a ideia da gente entrar no milharal que tinha por ali e andar pelos lados para ver se viu o tal bicho. E assim a gente fez. Entramos no milharal e começamos a andar, mas nada daquele bicho aparecer. Foi aí que a gente parou por um instante, só que o som de mato se mexendo continuou, mas logo depois parou de uma vez. A gente continuava andando e aquilo também começava a andar. Nessa hora começou a subir um cheiro de ovo podre misturado com carniça no ar. Um cheiro muito fedido mesmo. E a uns 30 metros de distância da gente, começamos a escutar passos pesados vindo em nossa direção, que foram ficando cada vez mais rápidos. A gente ficou esperando aquilo das caras. Só que aquela fera virou e passou do nosso lado. Como estava muito escuro, não deu para ver para onde aquilo foi. Até que escutamos 2 tiros de revólver. Tinha sido um dos homens, que no susto atirou. Nesse momento aquela coisa novamente mudou a direção e veio rumo da gente, pulando em cima do homem que atirou. Foi nessa hora que vimos aquele bicho, que era muito maior que um homem grande. Devia ter 2 metros de altura ou mais. Tinha uma cabeça grande e um focinho parecido de porco.
Só que aquilo tinha boca de cachorro e olhos de gente. No susto, começamos a atirar naquela criatura, que foi pro lado como se não tivesse acontecido nada com ele, mesmo sendo acertado diversas vezes com os tiros. O bicho ficou um pouco parado, mas depois de um tempo, aquela fera ficou em pé e deu um urro grosso e assustador em nossa direção. Logo depois ficou de quatro e se embreou novamente no milharal. Como a gente não tinha mais bala, fomos saindo dali o mais rápido possível, pois mesmo tomando muito tiro, aquilo parecia não sentir nada, e se o bicho voltasse, poderia facilmente atacar um de nós, e não iríamos poder fazer nada. Depois que saímos daquele milharal, a gente ficou na fazenda do seu Antônio, até o amanhecer, e de manhã voltamos até a cidade. Eu fui pegar meu caminhão para sair o mais rápido daquela cidade, já que depois que vi aquela coisa na minha frente, nunca mais queria ver aquilo outra vez. Porém, aconteceu algo muito intrigante. Chegando lá na comunidade, vi a balbúrdia de um monte de gente perto de uma vala, que tinha na beira da estrada. Chegando mais perto, fui perguntar o que tinha acontecido. Era o corpo de um homem que havia sido encontrado. Ele estava crivado de balas. Vendo aquilo, logo me veio à mente que aquele estranho homem era o lobisomem, que mesmo tomando muitos tiros, ainda havia fugido na escuridão. Como ninguém sabia quem era o sujeito, e por ser muito diferente de hoje, o pessoal não chamou a polícia. Eles cavaram a cova e enterraram ali mesmo, perto da estrada. Após o fato macabro, fui para um barzinho e tomei um último café. Peguei meu caminhão e fui para a estrada. Quando estava saindo dali, ainda vi a cova do homem na beira da pista. E até hoje não consegui entender como aquele homem virava aquela coisa, e nem como ele voltou a ser gente. Mesmo tendo se passado muitos anos, ainda tenho pesadelos com aquela coisa, que ficou em pé na minha frente, e urrando daquele jeito medonho. Hoje, eu sei que nesse mundo tá cheio de coisas estranhas, que ninguém consegue explicar, como foi o caos do lobisomem do milharal. Boa noite. Olá, Sam. Meu nome é William. O relato que vou contar é bem sinistro. Eu sou natural de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, uma cidade que fica a 540 quilômetros da capital, Campo Grande, onde moro atualmente. Eu tenho 30 anos, e o que aconteceu naquela noite me deixou com muito medo. Hoje sei que as histórias que as pessoas mais antigas contam são bem reais. Na minha família éramos em 5. Eu, minha irmã, meu irmão e meus pais. Na época, meu irmão caçula tinha apenas alguns meses, e nós vivíamos em harmonia. Quem mora em chácara já sabe que é comum ouvir ruídos à noite. Em uma dessas noites, já estávamos prontos para dormir. Foi quando os cachorros começaram a latir muito. Como vivíamos perto de uma área de mato, meu pai achou que poderia ser algum animal silvestre, ali mesmo da mata. Os latidos vinham da direção da janela do nosso quarto. Curioso, meu pai foi até a janela, abriu-a e viu que os cachorros estavam olhando fixamente para algo. Achando a situação muito estranha, ele pegou uma lanterna e iluminou o local para onde os cães latiam. Foi então que viu uma figura humanoide, que era muito estranha, que o encarava fixamente. Rapidamente, ele fechou a janela e nos disse:
Fiquem em silêncio, pois tem um lobisomem lá fora. Logo em seguida, meu pai pegou uma arma e saiu para enfrentar aquela criatura, que ao vê-lo, saiu correndo, com os cachorros logo atrás. Nós ficamos em casa, mas meu pai foi atrás daquele bicho. Ele contou que a vizinhança acordou com os barulhos estranhos que a criatura fazia, e algumas pessoas também foram atrás. O meu pai até conseguiu acertar um tiro naquilo, mas o ser nem pareceu sentir, e só continuava correndo. Na fuga, ele deixou uma trilha de sangue nas folhas de cana-de-açúcar do sítio. Naquela região onde morávamos, muitos antigos contavam sobre um homem estranho, que vivia por ali perto. Diziam que ele era pálido e morava em uma oca, semelhante a uma habitação indígena, e que só saía durante a noite. Após muito procurarem, encontraram um homem às margens de um riacho, já sem vida, com roupa semelhante ao descrito, e perceberam que se tratava do mesmo homem que morava na oca. Os mais velhos contavam que o lobisomem aparece quando está à procura de crianças recém-nascidas. Eu gostava de ouvir as histórias da minha avó, que contava esses causos antigos, que eram arrepiantes, mas nunca achei que fossem reais, até ver o medo estampado no rosto do meu pai naquela noite. Foi aí que percebi que talvez fosse tudo verdade. Olá, Sam, e boa noite para todos. Vou contar uma história que minha mãe sempre nos contava quando eu era pequeno. Ela era uma mulher muito séria e jamais inventaria as coisas, principalmente para a própria família. Eu tinha uns 10 anos quando ela nos contou essa história pela primeira vez. Ela dizia que não gostava de se lembrar, pois era muito traumatizante. Mas eu e meus irmãos, como sempre, insistíamos tanto que ela acabava cedendo e nos contava aquela história outra vez. Ela nos contava que quando era criança, tinha uma vizinha chamada Maria e que essa mulher era sozinha e, para se manter, lavava roupas e limpava a casa de vizinhos, ali mesmo na região de Sergipe. Muitas vezes, a minha mãe brincava com ela no riacho, jogando água enquanto Maria lavava as roupas, por pura travessura de criança. Minha mãe, às vezes, até sujava aquelas roupas, o que deixava Maria muito brava. Ela sempre reclamava com minha avó, a mãe da minha mãe, mas mesmo assim a minha mãe gostava muito dela. Bom, o tempo foi se passando, e ao longo da vida, minha mãe e a família tiveram que se mudar para São Paulo. A Maria ficou quase sozinha em Sergipe, já que a família que mais a ajudava era a da minha mãe, e eles haviam partido. Depois de mais ou menos 5 anos, em uma noite fria, minha mãe foi até a cozinha para esquentar um leite. Era por volta da meia-noite. Ela estava ali, sozinha, e perto do fogão, esperando que o leite esquentasse. Quando, ao se virar e olhar para trás, viu a Maria na porta, que estava sorrindo para ela. Naquele momento, ela sentiu um arrepio intenso pelo corpo, tomou um susto e saiu correndo para o quarto da minha avó, sua mãe, dizendo que a Maria estava na cozinha. Mas minha avó disse que era impossível, já que Maria não tinha condições para ir até São Paulo. Minha avó então acalmou a minha mãe, e naquela noite ela dormiu no quarto da minha avó, com tanto medo que estava sentindo. Assim que amanheceu, logo bem cedo, o telefone tocou.
Era uma tia da minha mãe, que ainda morava em Sergipe. Ela ligou para avisar que a Maria havia falecido por volta da meia-noite, exatamente no momento em que minha mãe a viu. O enterro dela seria às 11 horas daquele mesmo dia. Maria faleceu de parada cardiorrespiratória, e mesmo depois de falecida, seu espírito veio visitar minha mãe. E para quem não acredita em fantasmas, só posso dizer que essa história é real. Minha mãe acreditava nisso, e sei que ela jamais mentiria. Que Deus a tenha, pois ela também faleceu no dia 28 de maio de 2019.